Os eclipses são marcos de mudança na astrologia. Então, se você quer entender o que é um eclipse e como que você pode aproveitar melhor esse momento de eclipses que estamos passando, então assista esse vídeo que eu vou explicar todos os detalhes. Olá, eu sou Amanda Maragno, astróloga e terapeuta, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre os eclipses. Então, o que são os eclipses, né? Pela astrologia, a gente vê como momentos de mudança e geralmente tem mais a ver com a astrologia mundana. Então, quer dizer que muitas vezes são correlacionados com momentos de ascensão e quedas de grandes líderes ou de governos, né? Também muitos momentos que acontecem catástrofes naturais, né? Terremotos, furacões, têm correlações com os eclipses. E eles geralmente têm mais força onde eles são visíveis. E o que nós temos que ficar atentos, porque esse do dia 17 de setembro, ele aconteceu aqui no Brasil, no caso, ele era visível, né? Então, a gente tem já essas questões das queimadas, por exemplo, acontecendo, né? E muita coisa aí pode estar envolvida além disso. Mas vamos falar mais sobre a parte do nosso mapa pessoal, né? Que é o interesse aqui, como que você pode aproveitar melhor esses eclipses. O primeiro ponto é que os eclipses, eles acontecem em ciclos, né? Então, na verdade, eles têm impacto durante 18 meses, por exemplo. A gente teve esse primeiro eclipse do dia 17 de setembro, que aconteceu no eixo de Peixes e Virgem. Foi o primeiro dessa temporada de 18 meses. Então, ainda vão ter outros eclipses que vão acontecer, por exemplo, em março do ano que vem, em setembro do ano que vem e ainda em 2026, que a gente tem que ficar atento, porque o que acontece agora pode ter correspondência lá na frente, e é assim que a gente precisa entender e observar na nossa vida. Algumas coisinhas já podem vir à tona nesse momento, mas talvez ainda não é o ápice das coisas, né? A gente vai ter ainda uns acontecimentos lá na frente, nestes outros momentos dos eclipses. Mas voltando à pergunta, para explicar bem o que é um eclipse, né? Um eclipse acontece sempre quando é uma lua cheia ou lua nova, e existe os nodos lunares, estão próximos até 18 graus de distância, né, da lua e do sol. Então, neste momento, por exemplo, do dia 17 de setembro, a lua e o sol estavam nos graus 25, dos signos de Peixes e de Virgem, e os nodos, eles estavam no grau 5 ou 6 de Libra e de Áries, né? Então, o que tem aqui? Eles estão a 11 graus de diferença, mais ou menos, se a gente for contar ali. E então, quer dizer que é um eclipse lunar parcial. Esse é um eclipse de lua cheia, né? Quando é um eclipse de lua cheia, são eclipses lunares. Quando são eclipses de lua nova, são eclipses solares. Os eclipses lunares, a gente pode sentir mais no emocional, a gente pode sentir mais questões inconscientes, questões mesmo mais comportamentais, por exemplo. Já os eclipses solares têm mais tendências dessas mudanças efetivas, mesmo que a gente consegue ver, coisas tangíveis. Então, às vezes, é uma mudança de casa, de trabalho, de relacionamento, uma mudança no seu corpo, né? Então, são mais impactantes geralmente os eclipses solares. No caso, a gente vai ter um eclipse solar no dia 2 de outubro, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Então, o importante é entender que os nodos lunares que têm correlação com os eclipses, nesse momento, eles estão, o nodo norte está em Áries e o nodo sul está em Libra, né? Porque é sempre no signo oposto e a gente sempre olha os eixos que acontecem. Então, aqui a gente ainda tá com Áries e Libra acontecendo, inclusive se você tem o seu nodo norte em Áries, você tá finalizando um ciclo muito importante para você estar vivendo realmente o propósito da sua alma, né? Para você estar seguindo aquilo que você veio cumprir aqui. Esses últimos meses, eles foram como se um teste para você, para ver se você realmente está alinhado com a sua alma ou se você está apegado ao seu passado, por exemplo, que no caso é o nodo sul, né? Inclusive, se você quiser entender de verdade o seu nodo norte, o que é esse propósito que você veio fazer aqui, eu tenho um curso que se chama Bússola da Vida, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, que você vai entender de fato o que é o seu propósito, né? O que a sua alma escolheu viver aqui, o que tem muita relevância para você, o que são esses desapegos que você precisa passar durante a sua vida. Então, você vai entender todos os detalhes. E se você tem o nodo norte em Peixes,
Aí você tá começando agora, na verdade, a partir do ano que vem principalmente, esse momento do retorno dos nodos, né? Ainda mais se você tiver nascido ali por 88, início de 89, porque daí você tá passando pelo segundo retorno de nodos, que acontece ali pelos 37 anos, mais ou menos, e esse é um momento que é muito relevante porque você já passou pelo seu retorno de Saturno, então você já adquiriu uma certa maturidade, ou deveria ter adquirido, e assim você realmente vai passar por esse teste também para você estar seguindo o seu propósito de vida. Então você também pode aproveitar muito o meu curso A Bússola da Vida para entender o que você veio fazer aqui, o que você precisa fazer nesses próximos 18 meses aí que vão estar desenvolvendo esses eclipses no eixo de Peixes e de Virgem. E mesmo se você não tiver o seu nó do norte em Peixes ou em Áries, né, que são relevantes, você também pode assistir as aulas da Bússola da Vida, que você vai realmente entender como seguir na direção certa. Mas se você quiser entender sobre esse eclipse do dia 17 de setembro, que aconteceu recentemente, ele ainda está reverberando, né? O que é muito importante você fazer? Olhar para a área de Peixes que você tem o seu mapa astral. Você pode considerar por signos inteiros, então considera que cada signo representa uma casa. Se você tem o seu ascendente, por exemplo, em Aquário, independente se ele tá no grau 1, no grau 29, você tem Peixes na casa 2. Então você conta assim, Aquário é 1, Peixes é 2, né? Se você tem, por exemplo, o seu ascendente em Áries, então Peixes vai estar na casa 12. Então você considera essa casa por signos inteiros, que é muito mais fácil para você entender os eclipses e fazer essas previsões. Então essa área que você tem Peixes na sua vida é que vai estar em destaque nestes eclipses, onde você pode estar passando por mudanças. O que eu recomendo? É ficar atento o que veio à tona nesses últimos dias na sua vida, né? Já antes do eclipse e agora uns dias depois também, porque os eclipses, eles têm impacto assim na nossa vida, um período antes e um período depois. Tem gente que considera até um mês antes você já pode sentir alguma coisa, um mês exatamente na data, então tipo dia 17 de agosto, né, ou 17 de outubro, pode ser também que você sinta algumas coisas. Eu já percebi assim um mês antes, um impacto assim bem exato, um mês antes, mas principalmente agora. Nesses dias, nessa semana do eclipse, você tá anotando tudo o que tá acontecendo na sua vida, principalmente o que tá passando na sua cabeça, o que você tá sentindo, né? De mudança de comportamento, o que não tá se encaixando muito bem, às vezes você não tá entendendo muito bem alguma coisa, anota, porque lá em março ou em setembro do ano que vem você pode ter mais clareza do que realmente você precisa fazer, ou de fato alguma mudança vai estar se desenrolando que tem essas conexões com esses períodos principalmente. Mesmo que os eclipses não sejam tão relevantes para todos, né? Você pode ter alguma percepção nesse período, e se você tiver o seu ascendente em Peixes, descendente ou meio do céu, pode ser importante também esse período desses 18 meses. E também se você tiver, por exemplo, algum planeta no grau 25 de Peixes ou de Virgem, ou também de Gêmeos e de Sagitário, que aí estariam fazendo quadratura, né? Planetas pessoais, principalmente, então Sol, Lua, Vênus, Marte, Mercúrio, que eles podem ter um impacto maior aí no seu mapa. E o que você pode aproveitar, né, nesse período? É você entrar no fluxo das coisas. O nó do norte em Peixes, né, que é para todo mundo, tá? O nó do norte em Peixes, é como se o universo estivesse querendo que a gente se entregasse mais ao fluxo das coisas, que a gente parasse de controlar tanto as coisas, deixar de ser tão racional e realmente entender que tudo tá conectado, que a gente precisa fluir, confiar mais nas coisas e não querer entender tudo, porque nem tudo tem explicação. Tem coisas que são mais sutis, mais abstratas, e a gente só precisa seguir o fluxo. Então, assim, se tá acontecendo alguma mudança, não adianta querer ir contra. Realmente entra no rio e deixa a correnteza te levar, segue aquele fluxo, porque vai ser isso muito importante. E os momentos de eclipse, se você recebe um não, então você queria muito um relacionamento que desse certo, um emprego, ou uma casa, e tipo, não deu certo isso nesse período agora, assim, não tenta lutar por isso, porque realmente você tá se livrando, sabe? É mais um livramento mesmo, para que coisas melhores surjam na sua vida. Então não adianta se agarrar a isso, porque é melhor você seguir em frente, que vai te fazer muito melhor. E agora no dia 2 de outubro a gente vai ter outro eclipse, que vai ser ainda no eixo de Áries e de Libra. A gente vai ter esse eclipse do dia 2, que é um eclipse solar. Então realmente aqui mudanças podem acontecer mesmo na sua vida, né? Como eu comentei antes, mudanças mais tangíveis mesmo, podem ser grandes mudanças de casa, de relacionamento, de trabalho, né? Ou de pessoas na sua vida, mas também podem ser mudanças mais sutis,
X, às vezes é uma mudança pequena que você faz na sua casa ou na sua vida, uma mudança de comportamento que você faz na forma que você trabalha, né? Pode ter algum impacto, às vezes algum chefe muda, né? Depende se tem correlação com a sua carreira ou não, né? O eixo de Áries e de Libra, então é muito interessante você tentar observar o que aconteceu lá por outubro do ano passado, de 2023, e em abril desse ano, porque a gente teve já esses eclipses no eixo de Áries e Libra. Então, o que estava acontecendo na sua vida? Teve alguma mudança que estava permeando, ou você sentiu que precisava fazer alguma mudança, porque isso pode estar se desenrolando desde lá de trás e agora pode chegar a um ápice, né? Ou você ter mais clareza, não, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu vou fazer, que eu vou seguir, e se joga, né? Se joga nisso, tenha coragem, iniciativa, porque com o nodo em Áries ainda é esse movimento de coragem, de movimento, pra gente correr atrás daquilo que a gente quer, às vezes pensar um pouquinho mais na gente do que só pensar nos outros, né? Então pode ser muito interessante, assim, de você dar esse passo, né? Que ter esse ato de coragem de arriscar alguma coisa aí, pode ser esse momento de eclipse você ter mais clareza e depois dos eclipses você começa aí a colocar em prática, porque na verdade essa fase entre os eclipses do dia 17 de setembro até dia 2 de outubro não é o melhor momento assim para você estar fazendo grandes movimentos e tal, menos que seja realmente para você desapegar de algo, né? Para você deixar aí alguma coisa, finalizar algum ciclo, daí sim pode ser interessante que os eclipses são momentos de mudanças, né, e de finalizações também. Se você for mais avançado na astrologia, você ainda pode correlacionar com os regentes destes signos que estão acontecendo os eclipses, né, principalmente de peixes ali, então ver onde que tá Júpiter no seu mapa, né, que é o regente de peixes pela astrologia clássica, você vê que casa que tá, porque também pode ter correlação, conexão aí com os acontecimentos desse eclipse que aconteceu essa semana, e pro eclipse do dia 2 de outubro você pode estar vendo onde que tá o seu Marte, que também pode ter correlação com esse eclipse do eixo de Áries, né? Já que é o regente deste signo. Então, espero que tenha trazido mais clareza para vocês sobre os eclipses, que vocês saibam aproveitar melhor, que seja uma fase de mudanças positivas para nós, né? E não só de desafios, porque a gente não gosta muito, mas é claro que às vezes eles são necessários também, então mesmo que você estiver passando por momentos de desafios, que você possa realmente se entregar ao fluxo, que você entenda que tudo é para o seu bem, né, para tudo se desenvolva melhor lá na frente.